Acredita-se que o fim do mundo começará bem aqui. Na terra de Israel e Palestina, cada muro, cada montanha, cada caverna esconde uma profecia aterrorizante. Textos antigos estão escondidos no deserto. Cidades antigas desabaram sem qualquer causa conhecida e dizem que portões levam direto ao inferno. É esta a Terra Santa, ou a terra dos segredos mais sombrios da humanidade. Porque esses segredos foram escondidos por milhares de anos, e agora é hora de descobri-los. Poucas cidades caíram e ressurgiram tantas vezes quanto Jerusalém. Capturada e recapturada 44 vezes, ela foi conquistada, destruída, reconstruída e reivindicada por milhares de anos. Cada ciclo, esculpindo cicatrizes de destruição e depositando novas camadas de mistérios profundos em suas muralhas antigas. Exércitos marcharam por seus portões, profetas choraram sobre suas ruínas e impérios lutaram para reivindicar suas pedras sagradas. No entanto, apesar de inúmeros cercos e derramamento de sangue interminável, Jerusalém perdura carregando em si os ecos de cada colapso e cada renascimento. Caminhar aqui é estar na encruzilhada da história, onde as ruínas falam de poder perdido e onde cada reconstrução sussurra segredos que se recusam a morrer. Dominando a Cidade Velha, a partir de seu próprio cerne, o Domo da Rocha brilha com um brilho dourado. Ao mesmo tempo deslumbrante, sagrado e envolto em lendas. Abaixo dele jaz a pedra fundamental, uma laje de rocha envolta em mitos e lendas. Para a tradição judaica, é o próprio lugar onde Abraão foi testado, convidado a sacrificar seu filho em um ato de fé.
para os muçulmanos, marca o ponto onde o profeta Maomé iniciou sua milagrosa jornada noturna aos céus. Alguns estudiosos até sugerem que poderia ser o local onde a Arca da Aliança foi guardada, o baú sagrado que conteria os 10 mandamentos. O verdadeiro enigma, no entanto, está enterrado sob sua fundação, proibido de ser tocado, selado por séculos. O que jaz sob o domo da rocha tornou-se uma das questões não respondidas mais assombrosas da história. Não muito longe dali, ergue-se o Muro das Lamentações, um dos locais mais reverenciados do judaísmo. Esta imponente estrutura de pedra é tudo o que resta do segundo templo, também conhecido como Templo de Herodes, que foi destruído pelos romanos há 2000 anos. Peregrinos de todo o mundo acorrem aqui para depositar suas orações em suas rachaduras, acreditando que o próprio céu escuta deste local. Mas o que fascina arqueólogos e místicos são as câmaras e túneis escondidos enterrados profundamente sob o muro. Serão eles meros remanescentes de fundações antigas ou poderiam esconder artefatos há muito considerados perdidos, talvez até os tesouros do Templo de Salomão. E entre as ruas estreitas emerge a Igreja do Santo Sepulcro, um labirinto de capelas, altares e pedras antigas. Para os cristãos é o mais sagrado dos lugares, o próprio solo onde Jesus Cristo foi crucificado, sepultado e, segundo a fé, ressuscitou no milagre da ressurreição. Aqui o ar é pesado com incenso e os passos de peregrinos que viajaram por séculos para tocar a pedra do Calvário ou ajoelhar-se diante do túmulo vazio. Para muitos, esta igreja não é apenas um monumento de fé, mas o testemunho máximo do sacrifício e triunfo de Cristo sobre a morte. Em Jerusalém, fé e mistério são inseparáveis. O Domo da Rocha, o Muro das Lamentações e a Igreja do Santo Sepulcro erguem-se não apenas como monumentos de devoção, mas como guardiões de perguntas não respondidas que agitam a alma humana. Nesta cidade de luz e pedra, cada esquina parece sussurrar um segredo, como se a verdade habitasse aqui para sempre, oculta e além do nosso alcance. Apenas alguns quilômetros ao sul de Jerusalém, fica Belém, uma pequena cidade montanhosa que se tornou um dos lugares mais celebrados da terra. Para os cristãos, este é o local de nascimento de Jesus Cristo, o humilde início da história que mudaria o curso da história humana. No entanto, sob sua imagem festiva de canções de Natal e luzes natalinas, Belém esconde camadas de mistério, lenda e perguntas não respondidas.
No coração da cidade, ergue-se a Igreja da Natividade, uma das igrejas em funcionamento contínuo mais antigas do mundo. Suas antigas paredes, escurecidas por séculos de fumaça de velas, protegem uma simples gruta sob o altar. A tradição sustenta que foi aqui, nesta caverna, que Maria deu à luz Jesus. Uma estrela de prata marca o local e peregrinos de todo o mundo se curvam para tocá-la, muitas vezes com lágrimas nos olhos. Saindo da igreja, Belém revela-se um mosaico vivo de séculos e culturas. Becos estreitos serpenteiam por casas de pedra, algumas construídas sobre fundações mais antigas que o próprio cristianismo. Campos de pastores se estendem além da cidade, ecoando o relato bíblico de anjos anunciando o nascimento do Salvador a humildes pastores. Belém não foi poupada da turbulência da história. Conquistada, fortificada e reconstruída por bizantinos cruzados otomanos e potências modernas, a cidade suportou ciclos de fé e conflito, devoção e destruição. Cada império deixou sua marca na Igreja da Natividade, alterando-a, expandindo-a e defendendo-a, mas nunca apagando o mistério em seu cerne. Hoje, Belém é um paradoxo, ao mesmo tempo uma cidade moderna e movimentada, e um santuário atemporal de fé. E logo atrás das colinas de Belém está Hebrom, uma das cidades habitadas continuamente mais antigas do mundo, um lugar reverenciado, contestado e assombrado pela história. Em seu coração ergue-se a caverna de Maquipela, também conhecida como a Tumba dos Patriarcas, acreditada ser o local de sepultamento de Abraão, Isaque e Jacó e suas esposas, as figuras fundadoras das fés abraâmicas. Para judeus, cristãos e muçulmanos, este é um solo sagrado, uma porta de entrada para as origens de sua linhagem espiritual. No entanto, como grande parte da Terra Santa, é também um lugar envolto em séculos de conflito e controvérsia. A estrutura que agora cobre a caverna é imponente, construída pelo rei Herodes há mais de 2000 anos. Maciças paredes de pedra erguem-se em solene silêncio, envolvendo câmaras de oração que servem tanto a judeus quanto a muçulmanos. Dentro desses salões, os visitantes sentem o peso das eras, o silêncio da reverência e a tensão da divisão. Pois, embora a caverna una 3 grandes religiões em ancestralidade compartilhada, ela também as divide na fé e na reivindicação. Quem tem o direito de orar aqui, quem pode reivindicar o legado dos patriarcas? Essas perguntas transformaram Hebrom em um ponto de conflito por séculos de luta. A própria caverna mergulha ainda mais fundo no mistério. Segundo a lenda, Adão e Eva também descansam aqui, transformando este lugar de uma tumba familiar no próprio berço da humanidade. No entanto, as câmaras subterrâneas permanecem seladas e inacessíveis ao mundo. Ninguém vivo pode dizer o que há lá dentro, embora lendas falem de luzes brilhantes, ossos dos antigos ou tesouros escondidos pelo próprio Deus. As tentativas de explorar as profundezas foram raras e envoltas em segredo. Cada passagem selada e escadaria secreta adiciona a crescente sensação de que mistérios além da imaginação persistem na escuridão abaixo. Hebrom se apresenta como um santuário sagrado e um campo de batalha contestado,
uma cidade onde devoção e divisão estão para sempre entrelaçadas. A Caverna de Macpela perdura como um dos locais mais sagrados da Terra, mas também um dos mais contestados. Aqui, fé e conflito são inseparáveis, e sob suas pedras antigas, o silêncio dos patriarcas continua a guardar segredos que a humanidade talvez nunca consiga desvendar completamente. Claro, os mistérios da Terra Santa não param por aí. Viaje para o leste descendo o Vale do Jordão e outro enigma emerge das areias do deserto Jericó, a cidade mais antiga do mundo, um lugar cujas muralhas em ruínas e ruínas enterradas ainda sussurram milagres, conquistas e perguntas sem resposta. Com uma história que remonta a mais de 10 mil anos, Jericó testemunhou o alvorecer da agricultura, o surgimento de muralhas fortificadas e o nascimento de lendas que ainda ecoam através da fé e da história. Caminhar por suas ruínas é pisar nos primeiros capítulos da humanidade escritos em pedra e areia. Jericó é mais conhecida pelo conto bíblico de sua queda. Segundo a Escritura, os israelitas marcharam ao redor da cidade por 7 dias, tocando suas trombetas até que as poderosas muralhas desabassem. É uma das histórias mais dramáticas do Antigo Testamento, uma cidade levada à ruína não por máquinas de cerco ou fogo, mas por intervenção divina. A imagem das muralhas desabando ao som de buzinas capturou a imaginação por séculos, transformando Jericó em um símbolo do triunfo da fé sobre o poder. Escavações arqueológicas em Tel el-Sultan, o local da antiga Jericó, revelaram evidências de múltiplas fases de destruição. Os restos mostram que as muralhas da cidade foram construídas, desabaram e reconstruídas muitas vezes ao longo dos milênios. Algumas camadas apontam para danos consistentes com terremotos, enquanto outras sugerem períodos de guerra e conquista. Essas descobertas confirmam o passado turbulento de Jericó como uma cidade repetidamente destruída e renascida. Cada camada de ruínas, adicionando a sua reputação como um dos assentamentos mais duradouros e enigmáticos da história humana. Além de suas ruínas, Jericó carrega outro paradoxo. Apesar de ser um dos assentamentos mais antigos do mundo, continua sendo uma cidade viva, vibrante de vida, em meio às suas antigas cicatrizes. Palmeiras alinham o vale, nascentes borbulham com água e as pessoas continuam a construir casas perto do mesmo local onde os agricultores neolíticos semearam suas primeiras colheitas. Em Jericó, os ecos da história e os sussurros da lenda se entrelaçam tão firmemente que a fronteira entre eles quase desaparece. Suas muralhas podem ter caído inúmeras vezes, mas a própria cidade nunca desapareceu. Em vez disso, ela perdura como um testemunho de sobrevivência, uma cidade antiga que se recusa a desaparecer, não importa quantas vezes suas muralhas tenham caído. Por mais de 1.500 anos, ele se agarrou aos penhascos como uma visão saída da lenda. Mar Saba, um mosteiro congelado entre a terra e a eternidade.
Escondido nas profundezas dos penhascos áridos do deserto da Judéia, a leste de Belém, o mosteiro de Marsaba é uma fortaleza de pedra que parece desafiar tanto a paisagem quanto o tempo. Fundado no século V por São Sabás, este mosteiro resistiu por mais de 1.500 anos. Suas cúpulas douradas e paredes desgastadas agarradas à beira de um cânion dramático. Aproximar-se dele é sentir como se estivesse entrando em outro mundo, um que permaneceu congelado no tempo. Por séculos, Marsaba tem sido um santuário de solidão. Os monges que aqui vivem seguem uma vida de oração e silêncio, preservando tradições inalteradas desde os primeiros dias do cristianismo. Seu ritmo diário é preservado em silêncio imperturbado pelo clamor moderno, sustentado apenas pelos cânticos de devoção que reverberam pelo cânion do deserto. Disse que o próprio tempo desacelera aqui como se o mundo exterior não pudesse invadir a quietude sagrada. O mosteiro também está envolto em segredo. Certas câmaras permanecem fechadas a estranhos guardadas por monges e lendas. Um de seus mistérios mais sussurrados é o chamado Evangelho Secreto de Marcos, um manuscrito controverso supostamente descoberto em sua biblioteca, sugerindo textos e ensinamentos ocultos que podem ter sido perdidos para a história. Reais ou imaginários, esses contos transformaram Marsaba em um mosteiro onde a fé e o conhecimento proibido se encontram lado a lado, envoltos em um silêncio pesado de segredos. O deserto que cerca o mosteiro intensifica sua aura. Os penhascos brilham sob o sol implacável, transformando a pedra em fogo enquanto Marsaba se agarra ao cânion, como uma visão suspensa no espaço. Para os peregrinos, ele se apresenta como um símbolo duradouro da fé esculpido no próprio coração do deserto. No entanto, dentro de suas muralhas, o silêncio reina como uma segunda escritura, guardando orações sussurradas por 15 séculos e segredos que o deserto nunca renderá. Marsaba é também um paradoxo vivo congelado no tempo, mas ainda respirando mistério, uma torre de vigia eterna na solidão. Escondido entre os penhascos do deserto da Judéia, com vista para as margens desoladas do Mar Morto, jaz uma das descobertas arqueológicas mais assombrosas do século XX, as cavernas de Qumran. Em 1947, pastores beduínos tropeçaram em jarros de barro selados por quase 2.000 anos. Dentro, havia pergaminhos frágeis, rolos que viriam a ser conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. O que esses pastores descobriram foi nada menos que uma cápsula do tempo literária. Os rolos continham alguns dos manuscritos bíblicos mais antigos conhecidos, juntamente com hinos, orações e profecias apocalípticas. Escritos entre o 3º século a.C. e o 1º século depois de Cristo, eles uniram os mundos do judaísmo antigo e do cristianismo primitivo, oferecendo aos estudiosos um vislumbre raro de uma época em que fé, política e profecia eram inseparáveis. Até mesmo o conteúdo dos rolos provocou disputas.
Certos fragmentos mencionam um mestre da justiça e uma figura messiânica que viria levantando questões sobre conexões com o surgimento do cristianismo. Seriam esses escritos precursores do Novo Testamento ou seriam vozes de um ramo diferente, agora esquecido da tradição judaica? Cada fragmento parecia ampliar o mistério em vez de resolvê-lo. As cavernas em si aumentam a aura de segredo. Esculpidas nos penhascos de calcário, elas permanecem estranhamente silenciosas, como se ainda guardassem o que ainda não foi encontrado. Até hoje, nem todos os rolos foram totalmente decifrados, e persistem sussurros de fragmentos perdidos que podem revelar verdades muito perigosas ou muito transformadoras para serem compartilhadas. Os manuscritos do Mar Morto são um arquivo frágil da antiguidade, preservados em pergaminho e argila. Eles confrontam o leitor com questões não resolvidas de fé, poder e história, ecos de um mundo onde crença e conflito eram inseparáveis. No silêncio de Qumran, o passado sussurra em fragmentos, elusivo e nunca revelando sua verdade completa. No ponto mais baixo da Terra, a mais de 400 metros abaixo do nível do mar, encontra-se um corpo de água diferente de qualquer outro Mar Morto. Sua superfície brilha como uma lâmina de vidro. Sob o sol do deserto, mas sob sua beleza, esconde uma aura de desolação. Nenhum peixe nada aqui. Nenhuma planta sobrevive em suas profundezas salgadas, apenas silêncio e quietude. Por milênios, o Mar Morto tem sido um lugar de cura e presságio. Suas águas ricas em minerais eram valorizadas por antigos reis e comerciantes. A própria Cleópatra teria buscado seus segredos de beleza. Peregrinos e viajantes vinham flutuar em suas densas águas acreditando em seus poderes curativos. Mas ao lado dessa imagem de renovação jaz algo mais sombrio. A Bíblia fala de Sodoma e Gomorra, cidades consumidas por fogo divino que teriam se erguido nessas mesmas margens, lançando o Mar Morto como um monumento de julgamento. A ciência moderna também descobriu mistérios em suas profundezas. Abaixo da superfície brilhante, formações de sal se erguem como esculturas de outro mundo, moldando uma paisagem oculta que poucos já viram. Caminhar por suas margens é sentir tanto a admiração quanto o desconforto. O calor oprime com força implacável o ar pesado com sal, o silêncio quase avassalador. Alguns descrevem como pisar em outro planeta, um mundo onde vida e morte, criação e destruição existem em delicado equilíbrio. O Mar Morto continua sendo um dos lugares mais estranhos da Terra, um lago de cura que também carrega a memória da ruína, um espelho de beleza cintilante que esconde uma paisagem inquieta e frágil abaixo. Neste lugar, mito e paisagem são inseparáveis, transformando a própria terra em um testemunho vivo de mistério. Se o Mar Morto é um monumento do julgamento da natureza,
Então Massada é sua contraparte humana, um monumento de desafio. Elevando-se acima do deserto em um planalto íngreme que contempla as águas cintilantes, a fortaleza de Massada se apresenta como lenda e aviso. Um lugar onde esperança, coragem e desespero se uniram em uma última e assombrosa resistência. Construída pelo rei Herodes o Grande no primeiro século a.C. como um suntuoso palácio e fortaleza, suas imponentes muralhas e depósitos foram projetados para resistir a cercos e ao tempo. No entanto, Massada é lembrada não pela ambição de Herodes, mas pelo ato final desesperado que se desenrolou aqui. No ano 73 d.C., enquanto o Império Romano esmagava os últimos resquícios da resistência judaica, quase 1000 rebeldes, homens, mulheres e crianças buscaram refúgio atrás das muralhas impenetráveis de Massada. Por meses eles resistiram ao cerco romano, observando de cima enquanto legionários construíam uma rampa maciça na encosta da montanha. A fortaleza tornou-se seu santuário final, sua última esperança contra um poder avassalador. Quando os romanos finalmente romperam as muralhas, o que encontraram dentro ecoou pela história silêncio. Segundo o historiador Joséfo, os defensores haviam escolhido a morte em vez da escravidão. Famílias se reuniram, tirando suas próprias vidas, em vez de se submeter a Roma. Não foi uma derrota em batalha, mas um ato coletivo de desafio que transformou Massada em uma lenda de sacrifício, ao mesmo tempo heróica e assombrosa. Escavações arqueológicas descobriram depósitos cheios de grãos-armas e até fragmentos de pergaminhos, tudo testemunhando uma comunidade preparada para a resistência. No entanto, as descobertas mais arrepiantes são os restos que insinuam a tragédia final, o momento em que a esperança deu lugar ao desespero e a sobrevivência foi trocada pela liberdade. Massada perdura hoje como um emblema atemporal esculpido na própria alma da identidade de Israel. A fortaleza permanece silenciosa sob o sol do deserto, suas pedras carregando tanto o orgulho do desafio quanto a sombra do desespero. Embora Massada tenha sido construída para reis, é lembrada por rebeldes, um lugar onde o triunfo se misturou com o desespero, seus ecos finais flutuando incessantemente pelos ventos do deserto. Do silêncio árido do deserto da Judéia, ergue-se Nabi Musa, um santuário velado em lendas que muitos acreditam guardar o túmulo não marcado de Moisés, mas assombrado pelo mistério que nenhuma escritura jamais confirmou. Segundo a tradição, ele marca o túmulo do profeta Moisés, o grande legislador que tirou os israelitas do Egito e os conduziu à Terra Prometida. No entanto, a própria Bíblia afirma que ninguém sabe o local exato do sepultamento de Moisés. Esse paradoxo transformou Nabi Musa em um dos enigmas mais duradouros da Terra Santa, um local de devoção nascido do mistério. O santuário, com suas cúpulas brancas e amplos pátios, foi construído no século XIII, sob os sucessores de Saladino, e desde então se tornou um ponto focal para a peregrinação muçulmana. A cada primavera, peregrinos se reuniam aqui em vastas procissões, cantando orações, recitando versos e celebrando com música e banquetes. Por gerações, Nabi Musa serviu como um santuário sagrado e uma âncora cultural, unindo comunidades através de rituais e crenças compartilhadas. O que não se pode negar é o poder do local. Estando nos pátios tranquilos, cercado pelo silêncio do deserto,
Os peregrinos frequentemente descrevem uma sensação de atemporalidade, como se estivessem à beira da própria revelação. O santuário carrega o peso da fé e a ambiguidade da lenda, suas paredes ecoando séculos de orações cujas respostas permanecem elusivas. Nabi Musa perdura como um mistério esculpido no deserto por séculos de fé. Quer abrigue o corpo de Moisés ou apenas sua memória, o santuário se ergue como um monumento, um lugar onde a história se desvanece em lenda e onde até o maior profeta deixou segredos além do alcance da humanidade. Sob a cúpula branca, Nabi Musa existe como um mistério do deserto com perguntas nunca respondidas, mas ecoando para sempre nas areias, sob a sombra de Moisés. De todas as ruínas espalhadas pela Terra Santa, poucas carregam um nome tão pesado com o destino quanto Tel Megido. Elevando-se acima do vale de Jezreel, este monte de pedras quebradas e paredes enterradas aparece como qualquer outro sítio antigo. No entanto, para os crentes é muito mais. O livro do Apocalipse chama este lugar de Armagedon, o campo de batalha onde o confronto final entre o bem e o mal se desenrolará no fim dos dias. A história também manchou este solo com sangue. Por mais de 6 milênios, Megido foi uma fortaleza estratégica que guardava a encruzilhada dos impérios. Faraós assírios, babilônios e persas lutaram para controlá-la, sabendo que quem governasse Megido comandava a passagem entre o Egito e a Mesopotâmia. A grande batalha do faraó Tutmés III, aqui no século XV a.C., é lembrada como uma das primeiras campanhas militares registradas na história. Mais tarde, reis de Israel fortificaram o local, construindo portões, palácios e vastos estábulos que ainda hoje jazem em ruínas. Arqueólogos descobriram mais de 20 camadas de cidades empilhadas umas sobre as outras, cada uma construída sobre as cinzas da última. Templos, altares, fortificações e câmaras mortuárias testemunham uma história escrita em ciclos de conquista e destruição. Caminhar por Megido é caminhar por uma linha do tempo da luta humana, cada pedra carregando a memória de impérios que surgiram e caíram. Mas é a profecia que imortalizou Megido. Na escatologia cristã, o Armagedon representa o campo de batalha final, onde a luz confronta as trevas e Deus enfrenta as forças do mal. Quer seja visto como um campo de batalha literal ou uma metáfora espiritual, o nome Megido tornou-se sinônimo de Apocalipse. Mesmo agora, Megido continua a atrair peregrinos místicos e buscadores de sinais unidos pela crença duradoura de que seu solo pode, mais uma vez, sediar o confronto final escrito na profecia. Tel Megido é tanto ruína quanto presságio, um tesouro da arqueologia e um enigma da profecia. Ele nos lembra que as pedras do passado podem lançar longas sombras no futuro. Quer seja tomada como história, profecia ou mito, o nome Armagedon carrega um peso que nenhum século que passa pode apagar. Se Megido carrega a escuridão do fim, o Monte Tabor brilha com a luz da eternidade. Elevando-se solitário das planícies da Galileia, esta montanha sagrada é lembrada não pela guerra ou ruína, mas pelo momento em que a própria luz rompeu o véu do tempo, a transfiguração de Jesus diante de seus discípulos.
O Monte Tabor ergue-se como uma sentinela solitária, uma montanha envolta em silêncio e lenda. Aqui, os evangelhos recordam um momento em que Jesus revelou sua glória a seus discípulos, uma visão de luz tão poderosa que transformou a montanha em um símbolo de radiância divina. Desde então, o Tabor tem sido visto não simplesmente como uma colina de pedra, mas como um lugar de encontro entre o céu e a terra, onde o divino uma vez tocou o mundo dos homens. Para muitos peregrinos, a memória desse evento torna o Tabor sagrado, um lugar onde a eternidade uma vez perfurou o tecido do tempo. Ao longo da história, peregrinos subiram o Monte Tabor, buscando tocar o mistério daquele momento. Cruzados construíram uma fortaleza e uma igreja no seu cume, mais tarde substituída pela Basílica da Transfiguração, cujas torres gêmeas agora se erguem acima das copas das árvores. Dentro de suas capelas, raios de luz caem sobre mosaicos que retratam Jesus em esplendor radiante, capturando a admiração da Transfiguração. O ar interior é pesado com incenso e oração, como se as próprias paredes guardassem o eco de séculos de devoção. Mas o mistério do Tabor se estende além da fé. No seu cume, o vasto panorama da Galileia se estende em todas as direções. Vales, campos e montanhas distantes desvanecendo-se na névoa. Dessa altura, a terra se desdobra como uma escritura viva. O mar da Galileia brilha ao norte, o Vale do Jordão serpenteia ao sul e a fértil planície de Jezreel se espalha a seus pés. Muitos descrevem a vista como etérea, como se a própria montanha fosse elevada do tempo pairando entre a terra e o céu. É essa paisagem ao mesmo tempo real e irreal que intensifica a sensação de estar em um solo tocado uma vez pelo divino. Em sua solidão, a montanha ainda sussurra sobre aquele momento em que o céu tocou a terra e a luz, além de toda a luz, brilhou sobre o mundo. Na mente de milhões de crentes, o Monte das Oliveiras é a porta de entrada para a profecia e a salvação. Jerusalém se estende abaixo com sua cúpula dourada, cintilante, suas antigas muralhas sombreadas pelo tempo, criando uma cena majestosa e sagrada. À sombra das árvores antigas do Getsêmani, Jesus orou com seus discípulos, dividido entre o pavor do que o esperava e a entrega inabalável ao sacrifício. Ao lado do jardim ergue-se a Igreja de todas as nações, suas cúpulas cinzentas e vidrais escuros, evocando a atmosfera sufocante da traição. Entrar nela é ser transportado de volta àquela noite fatídica que deu início à paixão de Cristo. Ao longo das encostas, estende-se o maior e mais antigo cemitério judeu do mundo, coberto por centenas de milhares de túmulos brancos. Para os judeus ser enterrado aqui é uma honra sagrada, nascida da crença de que, quando o Messias vier, a primeira ressurreição começará nesta mesma montanha. O Islã também considera o Monte das Oliveiras central para o juízo final, quando uma ponte tão fina quanto um fio de cabelo se estenderá daqui até o Monte do Templo, dividindo os justos dos ímpios. Assim, a montanha se apresenta como um lugar singular de peregrinação, onde as três grandes fés do mundo convergem em sua esperança de redenção e do fim dos dias. O que aprofunda seu mistério são os traços da memória gravados em cada pedra. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumento sob os aplausos da multidão, uma entrada agora consagrada no calendário cristão como Domingo de Ramos.
As oliveiras do Getsêmani, testadas por estudos modernos de DNA, têm quase 1000 anos, e a lenda sussurra que suas raízes descendem de árvores que uma vez abrigaram o próprio Cristo. Sob a montanha jazem túmulos e cavernas antigas, incluindo a chamada Caverna dos Profetas, há muito tempo acreditada ser o local de descanso de Ageu, Malaquias e Zacarias. Juntos eles fazem do Monte das Oliveiras um tesouro de mistério sagrado, onde história, lenda e fé se entrelaçam. Por mais de 4.000 anos, navios chegaram e partiram do porto de Jafa, tornando-o um dos portos continuamente utilizados mais antigos da Terra. Junto com o comércio e a conquista, esta porta carregou histórias que moldaram tanto a escritura quanto o mito Jonas partindo antes que o mar o engolisse, São Pedro realizando milagres que abriram o cristianismo aos gentios e Perseu resgatando Andrômeda do monstro marinho. Escavações arqueológicas traçam suas raízes até a Idade do Bronze, revelando camadas de assentamento e comércio que marcam Jafa não apenas como um lugar de lenda, mas como um monumento vivo à história marítima da humanidade. As crônicas de Jafa também trazem a marca do Império. Em 1799, lançam uma sombra mais escura sobre Jafa, quando as forças de Napoleão invadiram seus portões, mas o que permanece na memória não é apenas a conquista, mas o eco assombroso da tragédia. Seu exército foi devastado pela peste e a lenda sustenta que o próprio Napoleão entrou na Casa da Peste para visitar os soldados moribundos. Uma imagem mais tarde imortalizada em pinturas europeias, onde história e mito se entrelaçam. Becos estreitos de paralelepípedos conduzem os visitantes por galerias de arte e oficinas de artesãos e antiquários, onde o peso da história se mistura com a faísca da vida moderna. Em seu coração ergue-se a Igreja de São Pedro, um marco barroco com vista para o mar, enquanto a Praça da Torre do Relógio pulsa com o ritmo da vida diária. A antiga cidadela ergue-se acima do porto, suas muralhas tocadas pelo sal e pelo tempo. Sob as camadas das muralhas cruzadas, jazem vestígios de portões cananeus e abaixo desses a tênue memória de altares ainda mais antigos, cada civilização construindo sobre os ossos de outra. A história do mundo antigo torna-se ainda mais profunda para além dos limites de Jafa. O mesmo mar que transportou mercadores e profetas também conduziu a Gaza. Uma cidade ainda mais antiga onde os ecos de povos desaparecidos e impérios esquecidos jazem enterrados sob as ruas modernas. Muito antes de se tornar um símbolo de conflito moderno, Gaza foi um berço da civilização, uma das cidades continuamente habitadas mais antigas da Terra. Sob suas ruas movimentadas, jaz um mundo oculto que se estende por mais de 5.000 anos, quando Gaza se erguia como um porto próspero ao longo das rotas comerciais do Mediterrâneo e como uma das 5 grandes cidades dos filisteus. Um povo misterioso lembrado na Bíblia como os ferozes rivais do antigo Israel. Os próprios filisteus permanecem um dos enigmas duradouros da história. Acreditados estar entre os povos do mar que apareceram subitamente no Mediterrâneo. Por volta do século XII a.C., eles podem ter vindo do mundo Egeu de Creta ou das ilhas gregas, trazendo consigo artesanato avançado, metalurgia e arquitetura. No entanto, tão abruptamente quanto surgiram os filisteus, desapareceram do registro histórico. Ninguém sabe ao certo. Arqueólogos suspeitam que Gaza, enterrada sob camadas de areia e tempo, possa conter as respostas, pois suas ruínas antigas permanecem em grande parte inexploradas, seladas sob a cidade moderna acima.
No mundo antigo, Gaza surgiu como uma encruzilhada de impérios, suas ruas carregando a poeira de conquistadores e as vozes de comerciantes de todos os lugares. Faraós persas, gregos e romanos deixaram sua marca aqui. Alexandre o Grande sitiou a cidade e governadores romanos governaram de suas muralhas. Peregrinos cristãos primitivos passaram por seus portões a caminho da Terra Santa. O Porto de Gaza uma vez transportou o sangue vital do comércio, ligando a África, a Ásia e o mundo mediterrâneo. Esses antigos portos e templos jazem enterrados sob a cidade viva, suas pedras escondidas, mas não esquecidas. Arqueólogos desenterraram fragmentos de mosaicos, moedas e cerâmicas, indícios de uma civilização que mesclava as culturas do Oriente e do Ocidente, mas muito mais permanece trancado aguardando o Shed, o dia em que a paz permita que a Terra revele seus segredos. Para os viajantes, Gaza agora está fora de alcance, fechada por fronteiras e conflitos. Para entender a história desta terra, é preciso lembrar Gaza como um pilar da história humana, uma cidade que uma vez pulsou no coração do mundo antigo, onde o mar carregava tanto vida quanto lenda, e a voz perdida dos filisteus ainda sussurra sob a poeira do tempo. À medida que os séculos passavam e novos impérios surgiam ao longo do Mediterrâneo, a história do mar não terminava em Gaza. Para o norte, onde as ondas encontravam as ambições dos reis, outra cidade emergiu, esculpida em pedra e destinada a redefinir a presença de Roma no Oriente. Aqui, em um trecho de costa outrora estéril, o rei Herodes o Grande construiu Cesareia Marítima, uma maravilha da arquitetura e engenharia, que se tornou um testemunho de seu poder e gênio. Mais de 2000 anos atrás, Herodes transformou esta linha costeira desolada em um centro brilhante de comércio, cultura e autoridade imperial. Ele a nomeou Cesareia em homenagem ao imperador César Augusto, seu patrono aliado e a personificação viva do império que ele buscava emular. O que Herodes construiu aqui foi nada menos que revolucionário. O porto da cidade Sebastos era uma maravilha da engenharia. Um enorme porto artificial construído com um tipo especial de concreto romano que podia endurecer debaixo d'água. Grande parte dele agora jaz debaixo do mar, mas os mergulhadores ainda podem traçar os contornos de enormes quebra-mares e pilares submersos, testemunhas silenciosas da ambição do rei. Em sua época, Cesareia era o maior porto artificial do mundo antigo, onde navios de todo o Mediterrâneo vinham para comerciar e reabastecer. Cesareia também se tornou a capital administrativa romana da Judéia, lar de governadores que governavam a província, incluindo o infame Pôncio Pilatos, o homem que ordenou o julgamento de Jesus. O anfiteatro, o hipódromo e as ruas de mármore que sobreviveram ainda evocam o esplendor de uma cidade que um dia rivalizou com os grandes portos de Roma e Alexandria. Mas além de seu poder político, Cesareia era uma encruzilhada da fé. Aqui o apóstolo Pedro batizou o centurião romano Cornélio, marcando a primeira vez que o cristianismo foi estendido a um crente não judeu. Mais tarde, o apóstolo Paulo foi aprisionado em Cesareia, antes de ser enviado a Roma, eventos que tornaram esta cidade uma pedra angular inicial na difusão do cristianismo. O aqueduto ainda traça seu caminho ao longo da costa, seus arcos gravados contra o horizonte pálido, ecoando um tempo em que a própria água era trazida através do deserto para alimentar uma cidade de mármore e sonhos. A Terra Santa ainda guarda mais perguntas do que respostas, e é isso que a torna atemporal. Obrigado por viajar conosco por Israel e Palestina através dos mistérios sagrados que a Terra Santa ainda esconde. Se você sentiu o mistério, a história ou a fé dentro dessas ruínas, deixe-nos saber nos comentários abaixo. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal Explora o Mundo 4K para continuar a jornada de descoberta de outros mistérios do mundo.